no canal, que é o Alex Dependência Financeira 72, tudo bem? Vamos conversar aqui sobre o LVBI 11, né? Eu tava olhando aqui uns vídeos aqui do YouTube. Eu achei um vídeo bem interessante aqui do Primo Rico, né? Aí ele, no meio da conversa lá, ele fez uma call ali com o Ricardo da Finclass. Aí o Ricardo da Finclass conversou com os gestores da Pátria, né? E naquele vídeo ali, naquela conversa, deu a entender que a Pátria realmente está querendo fazer uma junção do HGLG, PATL e do LVBI. E por isso eu estou fazendo esse vídeo agora, né? Como o LVBI está com um desconto bem interessante aqui de 10%, né? Quem sabe vale um aporte. Lembrando que quando eles fazem essa junção, essa incorporação, é pelo valor patrimonial. Se você comprar o HGLG com desconto de 10%, né? E olha que para comprar cotas do HGLG com 10% de desconto é bem difícil. Esse é o vídeo, galera. O LVBI tá 105, né? Liga pro Ricardo aí, por favor, Gui, pra gente bater um papo com ele. Bora lá. Fala, Gui. Fala aí, Ricardo. Fala, Rick. Ó, tô aqui contigo, meu. Ô, Rick, deixa eu falar, a gente tá gravando aqui o RT, e aí, cara, eu tenho lá os 4 fundos imobiliários, um deles, que é o que eu tenho a menor posição, que eu tenho uma prata, é o LVBI. Cara, ele caiu bastante nos últimos dias, por isso que eu tô cogitando alocar um pouco mais lá. Aconteceu alguma coisa específica pra essa queda? Não tem nenhum elemento específico de imobiliário micro para justificar. Alguns fundos sofreram aí nos últimos dias. Esse foi um caso, tá? Mas eu continuo comprador, inclusive a gente fez call com a gestão. O fundo tá bem, não tem nenhum fundamento que mudou. Tem um ponto específico que a gente, depois do call, ficou mais animado, nada oficial, né? Mas a gente percebe a gestão muito engajada em fazer acontecer a junção de todos os portfólios logísticos sobre gestão pátria, né? Que seria LVBI, PATL, HGLG, e isso com certeza destrava de valor para a LVBI, né? E quando acontece esse tipo de movimento, é tudo a patrimonial. Quando ele está atrás do patrimonial, você tem destrava de valor, né? Ó, eu vou deixar uma boleta aqui já, eu vou comprar 9. Vídeo, achei bem interessante. Lembrando, né, que eu sou inscrito do Primo Rico e também do Ricardo, porque eu gosto de ver os vídeos, ver algumas outras variedades de conteúdo, né, pra gente ir aprendendo com esse pessoal, né. Mas eu acho bem interessante, achei bem interessante essa conversa que ele teve que o Primo Rico teve com o Ricardo, né, que ele deu a entender lá que vai realmente acontecer essa incorporação desses 3 fundos imobiliários de logística. Vamos conhecer aqui esse fundo imobiliário aqui, né, de logística, o LVBI 11. O fundo está cotado a R$ 105,13, entregou um yield de 8,80%, P sobre VP de 0,90, quer dizer que está 10% abaixo do valor patrimonial. Isso que eu estou falando. Se você comprar LVBI hoje, se tiver realmente essa incorporação, não sei se vai ter, né? Ele só conversou, mas ainda não é uma certeza que vai ter, né? Mas se realmente ocorrer essa incorporação, vai ser no patrimonial. E você vai estar comprando o HGLG com um desconto de 10%. Liquidez diária de 2.200.000, bem tranquilo de comprar e vender com esses fundos. O Primo Rico tem um pouco de dificuldade, porque ele investe 600 mil, 1 milhão, né? Não é para qualquer um não. Mas para nós, meros mortais, vai investir 2 mil, 3 mil, pouca coisa ali, bem tranquilo. Variação de 12 meses tem uma valorização aqui de 15,52%. O fundo entregou um yield aqui, ó, mensal de 0,71%. Eu diminui a escala aqui do vídeo aqui para vocês darem uma olhada nesses dois gráficos, né? Esse é o dividend yield, né, que é em relação à porcentagem, né, de quanto você está recebendo no mês, de acordo com a sua cotação a mercado. E aqui é os dividendos, quanto está entrando em reais. A gente observar aqui, ó, aqui ele vem se mantendo aqui, ó, em 90 centavos, mas aqui em cima
em valores de dividendos aqui, ó, em porcentagem, a gente pode ver que em janeiro de 2025, o dividendo aqui, ó, dividend yield era de 0,92%, sendo que aqui ele entregou menos, né? Por isso eu falo a importância em comprar as cotas, né, dos fundos imobiliários com desconto, né? Porque o seu yield aumenta e muito, né? Relatório gerencial aqui, ó, do LVBI, setembro de 2025. O código LVBI teve início, o fundo teve início em novembro de 2018, prazo indeterminado, tem uma taxa de administração total de 0,8% do patrimônio líquido, e esse fundo não tem taxa de performance. É um fundo até que grande aqui, quase 2 bilhões de reais. Tem uma cota patrimonial de R$ 117,67. E falando de imóveis, a vacância física segue baixíssima, em 1,7%, e a financeira é zero. Mas atenção, a gestão já mapeou a saída da Solistica em outubro e da Elfa Medicamentos em janeiro de 2006, o que deve elevar a vacância para cerca de 3,6%. A boa notícia é que as negociações para a realocação já estão em andamento, né? Em Extrema, 2 novos locatários estão em tratativas. Em Cajamar, o único módulo vago está sendo trabalhado junto com a CBRE e é um ativo de um alto padrão com boa chance de locação rápida. Teve também reajuste aqui de 2.432 metros quadrados de ABL do portfólio, e o fundo possui uma alavancagem bem pequena, né, de 0,6% do PL. E tem inadimplência na carteira, que acumula cerca de 17 centavos por cota, que são esses três aqui, ó, imóveis. O fundo tem 10 ativos na carteira, 37 locatários, uma BL de 517 mil metros quadrados, um prazo remanescente de contratos aqui, ó, de 4,1 anos. Esse aqui a vacância já foi comentada, de 1,7%, e vacância zerada, financeira zerada. Dando uma olhada no gráfico aqui, o LVBI vem superando esses dois índices, né? O IFIX e o CDI bruto. Teve início em novembro de 2018 e o gráfico vai até maio de 2025. O LVBI, desde o início, valorizou 99,5%, o IFIX 57,6% nesse mesmo período, e o CDI bruto 78,1%. O fundo teve uma receita total de quase 14 milhões de reais e despesa de quase 2 milhões. E resultado distribuível foi de 12 milhões e o resultado distribuído foi de 12 milhões. Então praticamente não fez reserva de lucro aqui, né? Ele repassou o que recebeu. O fundo de imóveis tem mais de 1,5 bilhão de reais. Aí eles também têm fundos imobiliários, 286 milhões. Não tem nada de CRI, e tem LCI aqui, 46 milhões e 400. Renda fixa, 14 milhões e 700. E tem uma alavancagem aqui, ó, de 900 mil reais. Então uma alavancagem bem pequena e barata, né? A IPCA mais 1,4%. Não se acha mais uma taxa dessa se você fizer uma dívida, você não vai achar nunca uma taxa dessa agora, né? E o patrimônio líquido ficou em 1 bilhão 896. Os principais locatários aqui: a Scania, ADL, Amazon, Ambev, Magazine Luiza, Americanas, Interbrand, aqui Foods aqui também. Então são
Tem uma variedade aqui de inquilinos. O que me surpreendeu foi isso aqui, ó. A alocação e a natureza dos contratos. Normalmente os contratos de fundos imobiliários logísticos são, na sua maioria, atípicas. Mas nesse caso aqui do LVBI são os típicos. Esses contratos típicos são normalmente 3 anos e a multa contratual normalmente é 3 meses de aluguel, né? E os contratos atípicos são contratos mais longos, 10, 15, depende, 20 anos aí, dependendo de como foi feito esse contrato, né? E a multa é o saldo remanescente do contrato. Então são contratos, são garantias mais robustas, né? E um outro ponto de atenção aqui também é os vencimentos dos contratos. 31% vai vencer em 2027, né? E não estamos tão longe assim não, né? Já estamos quase no final de 2025, né? Tem praticamente mais um ano, depois aqui vai começar a vir um monte de imóvel que os contratos de locações irão vencer. Aí 56% só após 2029. Estamos em 1,7%. A carteira de ativos aqui, ó, 10 galpões logísticos, classificação AA, classificação A, B. Eles são 100% proprietários da grande maioria, né? Só isso aqui, ó. O Iratu, que ele é dono de 70% do empreendimento. O Cajamar aqui, ó, tem essa vacância física aqui, ó, de 26,3%. No geral, o LVB segue muito bem posicionado, né? Portfólio de qualidade, renda previsível, baixa vacância e gestão ativa. A meta da gestora é voltar à vacância a zero nos próximos trimestres e ainda avaliar possíveis desinvestimentos estratégicos para fortalecer o portfólio. 3 pontos que devemos ficar atentos, né? A maior parte dos contratos é típico, né? Que são contratos mais curtos, né? Tem que tomar um certo cuidado. E 31% dos contratos vencem em 2027, né? E está acontecendo algumas movimentações de locatários que precisam ser acompanhadas de perto, né? E para quem busca, né, estabilidade e solidez no setor logístico, o LVBI continua sendo um fundo bem interessante para manter no radar. E agora com a possível, né, incorporação com a HGLG, quem sabe, né? A gente tem que dar uma pensada se realmente, de repente, valeu o aporte ou não. Isso aqui não é uma indicação de compra nem de venda, né? Só estou comentando sobre algumas notícias que a gente acabou sabendo, né? De alguns vídeos aí, né? E do valor a mercado, né? Que está bem abaixo do valor patrimonial, 10% com desconto. E se for incorporado vai ser no valor patrimonial do HGLG, né? Comprar HGLG com 10% de desconto. E é isso, galera. Se você gostou desse conteúdo, por favor, se inscreva e dê o seu like. Muito obrigado a todos. Valeu!